Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos estar começando agora uma aula que vai falar sobre sucessão aqui nos escritórios de contabilidade. E eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Bom, nosso tema aqui na aula de hoje é a importância da sucessão empresarial e seus riscos caso não ocorra. Rapidamente, fazendo aqui uma breve apresentação sobre mim, sou Marcelo Andrade. Eu sou consultor na área de gestão e governança corporativa, especializado em empresas familiares, faço isso já há 25 anos, atendi algumas centenas de empresas no Brasil. Eu fundei uma empresa 6 anos atrás, que é a Esmerari, Gestão e Governança, que foca, uma empresa de consultoria, que foca justamente esse nicho de empresas familiares, e também, adicionalmente a essa atividade, como diretor e fundador da Esmerari, eu também trabalho como membro de conselhos de administração de empresas privadas, que são empresas familiares, e também de associações sem fins lucrativos. Como base de formação, eu sou engenheiro de produção, sou pós-graduado em finanças, e também, entre outros cursos, sou coach executivo. Entrando aqui no tema, em primeiro lugar, eu quero caracterizar o sistema da empresa familiar típico, e que naturalmente também são mesmas características que a gente observa num escritório de contabilidade. Tudo começa com uma iniciativa, então a primeira questão presente é uma ideia, alguém tem uma ideia, de uma certa forma, e começa a executar algum tipo de trabalho. Esse trabalho pode ser um trabalho paralelo a uma atividade já realizada, pode ser direto para uma atividade empreendedora. Geralmente, isso é numa família jovem, Quando isso acontece, a família dos fundadores são uma família jovem, ou recém-casados, ou namorados, ou ainda nem o fundador ou a fundadora é casado, então é uma jovem família que funda uma empresa. Que resolve empreender e tem uma iniciativa. A partir dessa iniciativa inicial, essa iniciativa dá certo, isso se transforma, então, numa empresa que cresce, se desenvolve, vive ali as suas etapas, e também essa família forma patrimônio, tá certo? Então, de uma certa forma, essa é a história das empresas familiares e também dos escritórios de contabilidade, característico. E é importante citar esses componentes, porque vocês vão entender ao longo da minha aula e da minha explanação a relevância que tem esses fatores, família, empresa, patrimônio, sociedade, na dinâmica das empresas familiares, e das famílias empresárias, e os inúmeros conflitos e riscos e ameaças à sucessão que isso provoca. Bom, para começo de conversa aqui da nossa aula, eu quero citar um ditado popular, que é muito comum, Ele diz: pai rico, filho nobre, neto pobre, Provavelmente todo mundo aqui já ouviu esse ditado, todos vocês já ouviram esse ditado, você já ouviu esse ditado, e muito interessante esse ditado, porque ele fala aqui de 3 gerações, pai, filho e neto. Então, mostra que em 3 gerações a família enriquece, uma determinada família enriquece e empobrece. Então, num círculo de 3 gerações, você vê a saga de enriquecimento e empobrecimento dessa família. Um outro aspecto muito interessante é que esse mesmo ditado, o contexto desse ditado, que é essa dinâmica de enriquecimento e empobrecimento das famílias ao longo de 3 gerações, ele também é uma realidade em outras partes do mundo. Então, na América do Norte, nos Estados Unidos, a gente tem um ditado semelhante. Se a gente vai agora para o continente europeu, na Itália, a gente tem um ditado semelhante. Indo aqui para a América Central agora, no México, tá vendo? Também um ditado semelhante: pai comerciante, filho milionário, neto mendigo. A gente indo para o Oriente, o outro lado do globo, Então, na China, também um ditado semelhante dentro da cultura chinesa. Bom, o que isso tem a ver com relações com empresas familiares e escritórios de contabilidade, que também são empresas familiares?
eu vou apresentar a vocês aqui uma estatística, né? De uma certa forma, reforça aquele ditado popular. Bom, as estatísticas, de uma forma geral, com algumas variações, mas de uma forma geral, numa média, tanto no Brasil quanto no mundo, de cada 100 empresas familiares fundadas e bem-sucedidas na primeira geração, apenas 30 sobrevivem à segunda geração. Então, aqui nós não estamos falando daquelas empresas, daquelas estatísticas de Sebrae, né, de empresas, de índice de mortalidade das empresas em 2 anos, 5 anos, não. Né, que metade morre, né, não é isso. Essas estatísticas são daquelas empresas que passaram por esse processo, empresas de décadas, empresas de 20, 30, 40 anos, e que, ao vivenciar esse evento de sucessão, não conseguem, ali na sua segunda geração, manter o sucesso conseguido durante a primeira geração daquele escritório de contabilidade, por exemplo. Bom, por outro lado, dessas 30 empresas que sobreviveram na segunda geração, apenas 15 se mantêm na terceira geração. E dessas 15 que se mantiveram na terceira geração, apenas 8 se mantêm na quarta geração. Então, se a gente transforma isso num gráfico, a gente tem um desenho como esse aqui, né, de mortalidade das empresas familiares, que se aplica a escritórios de contabilidade. De 100 empresas bem-sucedidas, né, empresas que romperam aqueles índices de mortalidade inicial, conseguiram se estabelecer e obter uma trajetória de sucesso, apenas 30 permanecem na segunda, 15 na terceira e 8 empresas na quarta geração. A partir dessa estatística, a pergunta que fica é o seguinte: por que cada 100 empresas bem-sucedidas, 30 apenas existirão na segunda geração e só 8 se tornarão, ou poderão se tornar, terão a chance de se tornarem empresas ali centenárias, ou próximo do centenário, que são empresas de quarta geração? Então, o nosso objeto de estudo aqui da nossa aula é procurar, de alguma forma, responder essa pergunta, e não só responder essa pergunta identificando causas, mas também, de alguma forma, endereçar soluções a partir dessas causas identificadas. Bom, nós identificamos fundamentalmente 7 causas típicas, e aqui as causas que eu estou citando para vocês usando o nosso laboratório, né, que é justamente esses 25 anos de atuação como consultor de empresas familiares, trabalhando com essa temática da sucessão, trabalhando com essa temática do desafio da continuidade das empresas familiares. A gente identifica aqui 7 questões que se mais repetem, né, e eu vou compartilhar aqui com vocês durante essa nossa explanação. A primeira questão que impacta nessa mortalidade são as expectativas distorcidas da família com o negócio. Então, de uma certa forma, o que ocorre nessa causa aqui é que nós temos ali a família, uma família que é proprietária, uma família que fundou o negócio, que fundou um escritório, por exemplo, e que transfere muitas vezes expectativas típicas do seio familiar também para uma dinâmica de empresa. Exemplificando, né? Imagina que você tem um escritório de contabilidade que tem um fundador, esse fundador tem 3 filhos, né? Vamos dizer que sejam 2 filhas e um filho. 2 desses filhos, ou os 3 desses filhos, resolvem por trabalhar no escritório, e ali a ideia que prevalece, né, é um senso de justiça da família, de igualdade de posições na empresa. Então, geralmente, o que se faz com muita frequência? Um filho vai tocar a parte financeira, então vai ser o gerente financeiro, ou até diretor financeiro, o outro filho vai tocar a parte comercial, vai ser o diretor comercial, outro filho vai tocar a operação do escritório, contábil, fiscal, pessoal, enfim, as outras áreas, e vai tocar, por exemplo, a área de operação do escritório, né? Então,
a lógica dessa decisão é uma lógica de justiça, uma lógica de igualdade, que na verdade é uma lógica que prevalece na família do tipo, se o meu filho mais velho estudou no colégio tal, o do meio vai estudar também, e o mais novo vai estudar também. Se a minha filha mais velha ganhou mesada com tantos anos de vida, eu vou dar mesada para o segundo e vou dar mesada para o terceiro. Então se transfere ali determinados tipos de expectativas, como essa que eu estou exemplificando aqui, e essas expectativas, elas acabam prevalecendo, né, dentro da empresa e são uma grande distorção. Provocam uma grande distorção, né, porque dentro de uma empresa o processo de decisão, né, não pode ser um processo de decisão vinculado a esses vínculos familiares e afetivos. Tá? Então, muitas situações como essa ocorrem dentro de uma organização familiar, de uma família empresária, são transferidas para o negócio, provocando forte impacto sobre as atividades empresariais. Uma questão 2 é uma questão de confusão de papéis. Né? Então, você tem aqui um papel de família, um papel de sociedade e um papel de empresa. Então, imagina o fundador, né? Ele é o patriarca de uma família, ele é o proprietário de um escritório e ele é o CEO, o diretor executivo, o presidente de uma organização, de uma empresa. Então, são 3 papéis desempenhados por um mesmo personagem. Da mesma forma, você pode ter ali cônjuge, né, sócio, família e também com uma função de gestão dentro da empresa, ou um filho que é da família, não é sócio, mas trabalha na empresa. Então, essa dinâmica familiar, muitas vezes, não se separa essas atuações, se mistura esses papéis, se confunde esses papéis, né, e isso provoca um impacto importante aí dentro da empresa familiar. Então, isso pode ser percebido como a dinâmica das relações de família, da informalidade das relações de família, também dentro da empresa, né, onde não se separa ali as posições e os acessos às reuniões, etc., ao papel que, por exemplo, um filho tem. Então, por ele ser filho, ele participa da reunião de diretoria. Né, quando está começando a carreira agora, né, deveria estar numa função de estagiário ou numa outra função qualquer. Então, se mistura ali um papel, né, de entender que ele é um herdeiro, membro de uma família empresária, dos titulares do escritório, e isso provoca esse tipo de confusão. Uma terceira situação são os problemas na estrutura de poder, né, na sucessão desse escritório. Então, geralmente, numa empresa de primeira geração, os proprietários fazem tudo, assumem múltiplos papéis, né, e muitas vezes não preparam o evento sucessório, né, ou elegem um sucessor por conta de um padrão mental como do tipo, o meu filho mais velho, homem, né, vai me suceder aqui na empresa. Então, sem uma análise de competência, de capacidade, né, de condições efetivas de conduzir o escritório, né, então você tem um padrão mental equivocado, né, fruto aí de uma cultura, fruto de uma cultura familiar, de um processo educacional, e que interfere nesse processo sucessório e atrapalha, não colocando as pessoas capacitadas e competentes para assumir esse tipo de função. Então, esse momento do processo sucessório, da escolha do sucessor, é um momento extremamente crítico também que afeta de uma forma importante esse índice de mortalidade na transição entre gerações. Um quarto aspecto é o baixo nível de profissionalização da gestão. Né? Então, quando a gente fala aqui de profissionalização da gestão, a gente pode ter falta de delegação, por exemplo, de atividades, uma estrutura organizacional que não está muito bem definida, uma liderança que não está empoderada, né? A ausência de processos, de mecanismos de padrão, né? De padrão de trabalho, a falta de uma análise meritocrática, por exemplo, nas entregas.
sistemas vinculados a subsistemas de recursos humanos, como avaliação do desempenho, sistemas de remuneração que privilegiem, né, a promoção em função do bom desempenho, enfim. Então, uma série de questões que estão associadas à gestão, né? A empresa permanece, o escritório, muito dependente dos seus fundadores, dos seus sócios da primeira geração, e nessa transição a empresa sofre, né? Com a queda de rendimento do sócio, né, que acontece a partir de um determinado momento, ali em torno de 30 anos de vida da empresa, onde os fundadores estão ali numa faixa etária em torno dos 60 anos de idade, você começa essa baixa profissionalização, baixo nível de profissionalização provoca impactos importantes, né, e uma perda de desempenho dentro desse processo de sucessão. A quinta causa é a má gestão do dinheiro, né? Então, muitas vezes também o dinheiro da família, né, o dinheiro, as contas pessoais estão ali no contas a pagar do escritório, né, que é uma distorção tremenda. Né, você não tem ali uma separação clara de remuneração, né, remuneração pelo trabalho, remuneração pelas cotas, né, e participação da sociedade. Né, então se cria, é muito comum e muito frequente, que se crie uma certa confusão e uma certa mistura de papéis, mesmo entre contadores. Né? Pode parecer estranho isso, mas mesmo entre contadores. A gente tem experiência também de ter realizado esse tipo de análise e trabalho em escritórios, em grandes escritórios de contabilidade de 30, 40 anos, e essa é uma realidade presente também, tá? Também nesse tipo de organização. Então, má gestão do dinheiro, uma quinta causa. Sexto lugar, a gente tem aqui o ideal, né, a ideia, a visão de harmonização da família. Né? Então, muitas famílias, no seio de muitas famílias, se opta por adiar discussões, adiar decisões, encaminhar determinados assuntos por conta das repercussões que isso causa na família. É mais ou menos assim, como é que vai ser o almoço de domingo, né? Como é que vai ser, o meu irmão não vai falar comigo, a minha mãe não vai brigar, vai ficar chateada, né? O meu irmão não vai mais nos encontrar, não vai mais na festa, não vai mais lá na minha casa, ou a minha mulher não vai falar mais com o meu pai. Então, enfim, então são situações, né? Você tem uma carga emocional muito forte dentro dessas sociedades familiares, e essa dinâmica e essas memórias e essas preocupações de harmonização familiar se faz presente. Isso faz com que os problemas, né, acabem por ser empurrados para debaixo do tapete. Então, essa é uma dinâmica típica também das sociedades, das famílias empresárias, né, de empurrar os problemas e adiar as discussões dos problemas. No longo prazo, essa prática se mostra completamente inócua, né? Então, teoricamente, a harmonização que aparentemente vem no curtíssimo prazo, ela se mostra mortal no médio e longo prazo, na verdade, muito pior. Né? Então, o adiamento se torna muito pior. O adiamento das decisões, o adiamento das discussões e das decisões se mostram, na prática, uma decisão, no longo prazo, muito pior. Por último, a questão dos interesses individuais sobrepondo, né, os interesses coletivos. Numa empresa de transição e de sucessão, um escritório que está nesse momento de vida, você tem ali um aumento significativo da quantidade de pessoas que começam a fazer parte da vida corporativa desse escritório, das discussões, porque os filhos ingressam, né, ali na atividade, a sucessão se dá um pouco mais adiante, essas pessoas, esses filhos agora são adultos, formam as suas próprias famílias, que passam a serem novos núcleos familiares. Então você pode ter ali não mais um núcleo familiar de uma família, de uma única família, pai e mãe que fundaram uma sociedade com seus filhos. Você passa a ter, por exemplo, 4 núcleos familiares diferentes, os fundadores e os 3 filhos casados e
enfim, com suas vidas próprias, né, já adultos, e que trabalham ali pelos seus próprios interesses, né? Então, esse acirramento de disputas internas da empresa, de disputas do processo sucessório, né, de busca de interesses individuais dessas famílias, dessas novas famílias formadas, enfim, isso tudo, essa dinâmica está presente e também atrapalha bastante o processo sucessório. Então, de uma forma geral, esses 7 problemas são os problemas mais típicos. Tá? Bom, vamos encaminhar aqui, falamos um pouquinho, caracterizamos aí o problema, né, das sociedades familiares, que de uma forma geral tem um índice de mortalidade bastante significativo, da ordem de 70% nessa transição. Falamos das 7 causas principais que a gente identifica na prática ao longo desses últimos 25 anos que eu observei como sendo as causas mais comuns, e agora falando um pouquinho da solução. Então, a gente encaminha um processo de solução, implantando uma governança, melhorando a governança, trabalhando a questão da governança na empresa, é a medida que a gente toma, e a gente olha isso, essa melhoria da governança nessas 3 dimensões. A dimensão da empresa, da gestão, na dimensão da sociedade, né, das relações societárias, e na dimensão da família. Bom, de uma forma geral, nós temos aqui uma boa prática, né, um arcabouço conceitual que nos orienta nesse processo de solução de governança. Tá? A gente chama de modelo dos 3 círculos. No último slide dessa aula, eu estou deixando lá a referência bibliográfica que trata dessa solução, né, o trabalho de pesquisa de autores americanos que desenvolveu esse processo de solução. Vocês conseguirão encontrar um pouco mais de detalhes e informações na referência que eu estou deixando aqui no final dessa aula. Tá? Mas a gente chama de modelo dos 3 círculos. Então, observem que a gente tem aí 3 círculos que estão representados, um da empresa, um da família e um do patrimônio, e um outro do patrimônio. Tá? A primeira atitude que a gente tem que estabelecer, quando a gente vai começar a discutir o processo de solução, é fazer uma distinção e uma separação desses 3 círculos. Né? Então, do ponto de vista didático, é importante que a gente consiga entender que numa dinâmica de sociedade familiar, de um escritório controlado por uma família, você tem a todo momento 3 aspectos presentes. Você tem uma família com as suas questões, com as suas causas, com a sua problemática, né, com seus interesses, que está ali presente. Você tem relações societárias, a propriedade, com a mesma dinâmica, tem as suas causas, tem os seus interesses, tem a sua própria dinâmica. Você tem a gestão, a empresa, o negócio de uma forma geral, a dinâmica da gestão, que tem também seus desafios, o cliente, o concorrente, o mercado, as restrições financeiras, a qualidade de prestação de serviços, né? Então, os seus próprios desafios. Então, quando a gente está numa sociedade familiar, numa família empresária, você imagina que nós temos essas 3 questões, essas 3 dimensões juntas, presentes ali. Quer dizer, e todas têm o seu próprio desafio, todas são desafiadoras se olhadas individualmente, mas que no caso aqui, né, do que a gente está estudando, elas estão presentes de uma forma conjunta, né, o que aumenta sobremaneira o nosso desafio. Então, na primeira questão, é a gente separar para caracterizar cada um dos círculos, compreender os desafios de cada uma dessas dimensões presentes dentro dessa família empresária, dessa sociedade empresária que é controlada por uma família. Logo em seguida, a gente integra essas 3 dimensões, compreende que a gente precisa conseguir coordenar essas 3 dimensões, e a gente pode até identificar até 7 grupos de interesses presentes nessas 3 dimensões da empresa familiar. Então, aqui eu estou fazendo ali a identificação do número 1. Observe que o número 1 está no círculo da propriedade apenas.
né? Então, quem que é esse personagem número 1? O personagem número 1 é um proprietário que não está no círculo da família e nem está no círculo da empresa. Ele somente está no círculo da propriedade, o que significa dizer que ele é um sócio dessa empresa, né, desse escritório, mas ele é tipicamente um sócio investidor. Né? Ele é um sócio no capital, ele não é parte da família, não faz parte da família fundadora, não trabalha na empresa, né, comprou cotas, investidor. Né? Então, é o personagem 1. O personagem 2 é um membro que faz parte da família, um personagem da família, porém não é sócio e nem é da empresa. Pode ser o filho do dono, por exemplo. Tá? Então, da família fundadora. Né? Então, se ele não trabalhar na empresa. O personagem 3 é uma pessoa que atua na empresa, trabalha na empresa, mas não é sócio, nem é membro familiar da família fundadora, né, família controladora. Então pode ser um gerente, pode ser um funcionário. Personagem 4 já tem uma interseção entre dois círculos. Ele é proprietário e é um membro familiar, mas não trabalha na empresa. Tá certo? O 5 tem também uma interseção de dois círculos, de família e empresa. Ele é um membro da família, trabalha na empresa, mas não tem cota de participação na sociedade. O 6 também é um ponto de interseção entre propriedade e empresa. Né? Então, ele é um proprietário, é um sócio que trabalha na empresa, mas não é um membro da empresa familiar. Então, pode ser um sócio investidor que foi trabalhar na empresa, mas que não faz parte da família proprietária. Pode ser também um profissional que trabalha nesse escritório há muitos anos e que, ao longo do tempo, por merecimento, pela sua competência, pelo seu nível de entrega, conquistou algumas cotas ou pôde acessar algumas cotas do capital da empresa e se tornar, assim, sócio do escritório. Então, pode ser também uma característica de um personagem 6. O personagem 7, ele tem a interseção de todos os círculos, né? Esse personagem. Então, ele é proprietário, ele é membro da família e ele trabalha na empresa. Um bom exemplo seria o fundador, né? O fundador do escritório, que é sócio majoritário da empresa, ele é patriarca da família e é o CEO, né? Ou diretor executivo, presidente dessa companhia. Então, ele exerce 3 papéis diferentes. O papel de patriarca, quando a gente está na dimensão familiar. O papel de sócio, né? Majoritário que seja, quando a gente está na dimensão da propriedade. E o papel de CEO, de diretor executivo, por exemplo, quando a gente está no papel da empresa. Ok? Eu peço a vocês que, nesse momento, deem uma pequena pausa aqui na aula, né, nesse vídeo, e pegue uma folha de papel e faça esse exercício agora. Olha lá para o escritório que você atua, independentemente se você é sócio, se você é um herdeiro, se você é um funcionário, um gestor, enfim, qualquer que seja a sua posição, e identifique esses personagens dentro dessa realidade, que é a realidade que você conhece. Pelo menos um, né? Personagem 1, personagem 2, personagem 3, personagem 4, personagem 5, personagem 6, personagem 7. Faça isso agora. Eventualmente, pode ser que não haja o personagem 4, por exemplo, né? Um proprietário familiar que não trabalha, né? Tudo bem. Então, se você tem ali 4 ou 5 personagens, pelo menos identifique esses 4 ou 5 personagens. Se tiver os 7 personagens, identifique aí os 7 personagens agora. Bom, feito isso, a gente pode sumarizar, né, sintetizar aqui algumas questões importantes desse sistema de empresa familiar, né, lembrando que a gente caracterizou ali o nosso problema de sucessão, que é o índice de mortalidade de 70%. Depois, a gente identificou as principais causas nas nossas pesquisas, né, como consultores de empresas familiares, as 7 causas típicas
que mais aparecem, são mais frequentes dessa mortalidade, na transição da primeira para a segunda geração. Terceiro lugar, nós fizemos uma caracterização conceitual de como encaminhar esse processo de solução, e agora eu vou sumarizar isso daqui, para depois a gente poder comentar um pouquinho do que fazer, então, na prática, dentro do seu escritório contábil. Bom, a gente viu aqui que esse sistema é um sistema de interesses conflitantes, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 7 papéis. É claro que um sócio investidor, por exemplo, que é o personagem 1, né? Ou o filho de um sócio, ou um gestor da empresa, eles têm interesses associados a esse sistema que são diferentes e eventualmente conflitantes. Né? Por exemplo, um gestor da empresa, do escritório, é muito interessante que haja um reinvestimento significativo do lucro, porque isso representa a possibilidade de uma expansão acelerada do escritório, e a expansão do escritório representa para quem trabalha oportunidade de crescimento. No entanto, se ele é um proprietário típico 1, né, sócio investidor, ele está ali em função do capital, então ele pode ter interesse mais imediato, né, um interesse de menos longo prazo, um interesse mais imediato de receber dividendos sobre o lucro. Então, só para dar um exemplo aqui de situações, né, que representam esses 7 personagens estão ali presentes disputando com interesses conflitantes. Então é importante entender essa dinâmica desse modelo, nos ajuda, né, a fazer as boas leituras, fazer uma boa leitura, ter uma boa compreensão e assim encaminhar boas soluções. Segunda questão, que a gente viu aqui, um pouquinho mais para trás aí na aula, como que essas misturas de papéis elas são presentes. A terceira, muito importante, são as lembranças duradouras. Então, quando a gente está numa sociedade familiar, algo muito presente é que a gente tem muita memória, né? Então, memória das relações familiares, memória de situações de conflitos que não necessariamente aconteceram dentro da empresa, mas que estão presentes ali no processo de decisão, né? Essas memórias elas estão ali presentes e interferem de uma forma importante, enviesando, digamos assim, as decisões, enviesando ali as disputas, né, acirrando os ânimos, muitas vezes, dentro da sociedade familiar. Profundas preocupações com justiça e produtividade, né, é presente. Então, você tem ali uma disputa, muitas vezes entre herdeiros, entre profissionais familiares e profissionais não familiares, né, de que haja senso de justiça, que a oportunidade seja igual para todos, né? Eu estou trabalhando mais do que meu irmão, eu estou aqui ralando há anos, o filho do patrão chegou agora, né? E já está ocupando espaço sem merecimento, né? Enfim, então são situações, né, que enrendam aí essa ideia de justiça e produtividade. De uma forma geral, a gente pode dizer, então, que a família sim contribui muito com o negócio, mas também ele complica, né? E é interessante dizer que algumas estatísticas americanas no mercado de empresas de controle familiar de capital aberto, algumas pesquisas já demonstraram que a rentabilidade no longo prazo de empresas de controle familiar é maior do que a rentabilidade no longo prazo de empresas com ação, né, pulverizada, né? Então, esse é um dado revelador, né? Pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, porque mostra, sim, que a empresa familiar ela prospera, ela pode ser próspera, ela pode ser bem-sucedida, ela pode ter uma continuidade de longo prazo para além das gerações, né? Mas ela precisa percorrer esse caminho, vencer esses obstáculos que a gente está aqui apontando, né? Viver esse processo de amadurecimento da sua governança, né? Fazer esse dever de casa para que ela possa ter essa rentabilidade a longo prazo. Para finalizar aqui a nossa aula, eu vou falar um pouquinho
né, sobre atitudes práticas que podem ser feitas, né, e que podem melhorar e perpetuar o negócio, né, melhorar a sua empresa, melhorar seu escritório e perpetuar o negócio no longo prazo. Fundamentalmente, a gente tem 3 diretrizes aí que nós temos que tratar, como a gente já vem falando aqui desde o princípio dessa aula. Uma é de profissionalizar a família, é uma primeira diretriz. Uma segunda diretriz é de profissionalizar a sociedade, as relações societárias, e uma terceira diretriz é de profissionalizar a gestão, a empresa em si. Começando aqui sobre profissionalizar a família, é importante essa dinâmica, né, porque, de uma forma geral, a gente pode criar alguns mecanismos que ajudam e educam, trabalham na educação e na formação dos membros familiares dessa família empresária e que contribuem bastante para a continuidade do processo. Então, assim, o que eu sugiro de imediato é um diálogo, né? Então, é fomentar dentro da família um diálogo entre irmãos, entre pais, entre membros dessa família fundadora, e que nesse diálogo possa se discutir uma série de temas que possam ser controversos, né? Sobre a sucessão na gestão, como se escolhe o sucessor, que critérios devem ser considerados e que preservam no longo prazo os negócios da família. Então, a definição de critérios para estabelecimento da sucessão, o ingresso na empresa, que perfil é exigido dos membros familiares para que eles possam trabalhar na empresa, também discutir questões associadas à remuneração dos membros familiares, né, criando uma isonomia, de uma certa forma, com o plano de cargos e salários da empresa, né, então que essas pessoas possam escalar, vamos dizer assim, o plano de cargos e salários da empresa, respeitando ali, por mérito, né, essa realidade. Então, são temas que endereçam de uma forma positiva essa questão dentro da família, que educam a família e que, posteriormente, né, pode-se fazer atas dessas decisões que são assinadas e formarão um documento, né, desse acordo de família, desses direitos e deveres da família com o negócio, daquilo que está combinado, que está negociado entre os membros familiares, e que a gente chama, tecnicamente, de um protocolo de família, né? Então, a sugestão é que esse diálogo possa levar, no futuro, até um protocolo de família. É óbvio que, inicialmente, a família, muitas vezes, não está acostumada com isso, acha isso estranho. Então, minha sugestão é que se comece isso devagar, comece isso com, talvez, assuntos assim que esquentem um pouco mais, sejam mais simples de solução. Isso vai esquentando vocês ao longo do tempo, talvez uma reunião mensal, uma reunião com data para começar e com hora para começar e hora para terminar, de repente 2 horas, 3 horas, né? E que possa ir ali aprofundando e amadurecendo um diálogo, né, por parte dessa família. Bom, a segunda diretriz é a profissionalização das relações societárias, né? E aqui nós temos uma dinâmica diferente, né? Então, isso vai depender muito, de uma forma geral, claro que para cada uma das 3 diretrizes vai depender de uma série de critérios, né? Também na família, se a família é muito grande, é menor, se tem mais de 2 ou 3 sócios ou não, isso faz diferença também na discussão da família, mas também na discussão da sociedade, né? Então, imagina que se tem um sócio nessa sociedade, que existem 2 sócios participam do processo de gestão. As demandas são uma, né? Imagina que você tem sócio e um sócio está na gestão, mas o outro sócio não está na gestão. Provavelmente as demandas são outras. Mas como numa transição, num processo de sucessão, o que acaba acontecendo é que, mesmo que na primeira geração a empresa era uma empresa de dono,
então era uma empresa, né, que o patriarca tocava, você tinha um único dono. No processo sucessório, essa empresa ela não é mais uma empresa de dono, ela passa a ser uma empresa de sócios. Tá? Então, muitas vezes isso interfere na dinâmica total. A forma como se comandava a empresa antes não vai ser igual à forma como se vai se comandar a empresa agora, porque agora a empresa vai ter sócio, né? E sócio precisa prestar contas. E, principalmente porque, muitas vezes, nem todos os sócios vão estar lá presentes tocando o negócio. Tá? Então, a sugestão que a gente faz é que se criem mecanismos de prestação de contas, né? Então, minimamente aí um DRE, um balanço patrimonial, um demonstrativo de fluxo de caixa, né? Se crie metas ali, vamos dizer assim, para a direção, né? Para quem está na direção, para quem toca, metas globais, né? De desempenho, então que haja compromisso de desempenho. Pode-se criar, e é uma boa prática também, um orçamento anual, né? Porque aí você estabelece determinados limites de alçada sem a necessidade de aprovação de todos os sócios, né? Então, se algo furar aquele orçamento que foi aprovado previamente numa reunião de sócios, né? Aí sim, quem está no negócio tem ali a ideia de ter que aprovar, de ter que levar isso para uma espécie de conselho de sócios, de comitê de sócios, né, para furar ali o orçamento, né, pedir uma autorização para furar o orçamento. Então, também é uma boa prática. Enfim, a ideia de que se criar um conselho, muitas vezes, eventualmente um conselho consultivo, um conselho administrativo, ou até um conselho de sócios, aí depende um pouquinho da realidade de cada escritório, do nível de maturidade, da escala, né? Então tem uma série de questões que interferem nessa escolha, que não dá para a gente comentar aqui num espaço como esse, mas podem ser uma boa opção, né? Enfim, todas essas discussões, né, que estão no âmbito do sócio, essas sugestões que eu estou aqui trazendo para vocês, elas podem também compor um documento, né? E quando a gente falou lá da família, a gente falou do protocolo de família, e aqui quando a gente fala de sócios, a gente fala do acordo de cotistas, né, do acordo de sócios. Então, que é um documento que tem valor, que pode ter valor comparável, né, e deve ter valor comparável, por exemplo, ao do contrato social, né, que formata a empresa, que formaliza a empresa. Então, ele é um documento de mesmo peso, né, algumas questões que regem a sociedade, elas estão ali contidas no contrato social, mas pode-se fazer um documento complementar, onde várias outras tratativas são estabelecidas e regulam também essa ideia de alçada, papel de cada sócio, metas, orçamento, dinheiro, remuneração, sistemática de distribuição de dividendo, estratégia da corporativa, também outras dinâmicas, por exemplo, que tipo de negociações, alianças que possam ser feitas, enfim. Então, uma série de questões que devam compor ali e melhoram bastante o nível de governança sobre a ótica da sociedade. Por último, falar também da governança sobre a ótica da gestão do negócio, né? Sobre a ótica da empresa, que é esse terceiro componente. Aqui, as minhas sugestões para melhorar, né, o nível de maturidade de governança corporativa, de governança da empresa, é a gente trabalhar as ferramentas típicas da gestão, né, de organização do processo de gestão. Então, a construção de uma visão de futuro, né, de um futuro alinhado de gestores, que pode envolver inclusive os sócios, é uma boa prática, porque muitas vezes a má governança de uma organização ela está associada às visões distintas dos seus gestores e sócios, né? Então, conduzir um alinhamento a partir de um trabalho de planejamento estratégico, de construção de uma visão única dessa sociedade, desses gestores, ela é algo que pode ajudar bastante aqui. Ela traz um alinhamento importante para o escritório.
Trabalhar aspectos voltados ao organograma, estrutura organizacional, os papéis e responsabilidades, é uma outra boa prática, né? Definir, ainda na área de gestão de pessoas, de RH, de recursos humanos, planos de cargos e salários, né? Como é que se cresce na companhia, quais são as responsabilidades, quais são as entregas que precisa se fazer. Também fazer um desdobramento daquelas metas que a gente falou ali, que estão no âmbito da sociedade, da prestação de contas do diretor, desdobrar isso para todas as áreas do escritório, de forma que os gestores também tenham suas metas, né, os seus indicadores, e também o time de base, de execução, também tem os seus indicadores. Então, você cria um ambiente de meritocracia, um ambiente de resultado, um ambiente de desempenho, né? Então, também é algo importante a ser colocado, que amadurece a governança. Desenvolver também plataformas e sistemas, né, que automatize os processos, isso melhora também o nível de governança, entre tantas outras práticas que podem ser adotadas. Então, são sugestões, né, que podem ser executadas, né, dentro da organização do escritório e que vão conseguir melhorar de uma forma geral da governança. Então, sim, trago essas sugestões. O tema é bem extensivo, né? A gente poderia aprofundar e esmiuçar cada uma dessas sugestões e tantas outras sugestões que a gente poderia falar como aperfeiçoar esse processo da governança, né, e encaminhar melhor a questão da sucessão dentro de uma sociedade, uma empresa familiar. Bom, pessoal, uma mensagem final que eu posso deixar aqui, que eu quero deixar para vocês, está associado a a escolha, né? Nós estamos num tempo agora bastante desafiador, né? É um momento de forte mudança, também de grande tensão, né? Então a gente tem caminhos, né? Mas eu acredito que o que faz nosso dia ser bom, o nosso dia ser mal, são as nossas escolhas que provêm, as nossas boas escolhas ou as nossas más escolhas, e essas escolhas são provenientes do nosso nível de consciência. Então é importante a gente buscar uma elevação da consciência, é importante a gente buscar uma compreensão melhor dos temas, né, como vocês estão aqui, como você está fazendo hoje aqui, né, em relação a essa temática da sucessão, em relação a essa temática da governança, e na medida que você se instrua sobre esse tema, é interessante, você estará apto, né, a tomar melhores decisões, a fazer decisões que auxiliem ao amadurecimento da empresa, ao amadurecimento do escritório, e assim a um melhor nível de governança, tanto na família, quanto na sociedade, quanto na empresa. Por último, eu agradeço aqui a sua atenção, né, você que acompanhou toda essa aula. Deixo aqui a referência bibliográfica que eu tinha citado, né, daquele modelo dos 3 círculos, e também para aprofundamento do tema, eu deixo aqui meus contatos da Esmerari, né, meu e-mail pessoal, o meu e-mail na Esmerari, e as redes sociais, o site da Esmerari e as redes sociais, onde você vai poder acessar bastante conteúdo sobre essa temática também da sucessão, né? Tem um canal no YouTube da Esmerari, onde lá você vai achar uma playlist nesse canal só sobre empresas familiares, que são recortes de seminários e eventos em que eu participei e palestrei sobre o tema, e com várias dinâmicas diferentes que podem ser muito úteis também sobre essa temática. Tá? Também no meu perfil pessoal, Marcelo.Esmerari, também trato sobre esse tema da governança, né, esse tema das empresas familiares e diversos outros temas associados à gestão, à estratégia e outras temáticas que impactam, né, na geração de resultado e desempenho de empresas e de escritórios de contabilidade. Muito obrigado aí pela sua atenção e faço votos que tenha ajudado aí a enfrentamento dos desafios dessa sociedade familiar.